Olá, meninos do oitavo ano. A gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de história. Hoje a gente vai falar sobre revoluções industriais, sobre a Revolução Industrial, perdão. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é como é que vai ser dividido esse nosso estudo da Revolução Industrial. Eu já passei o roteiro explicativo no caderno de vocês, né? Passei lá no blog para que vocês copiassem no caderno de vocês. Eu espero que todos já tenham copiado. E a explicação, né, os vídeos explicativos, eu vou dividir em dois. Esse vai ser o nosso primeiro, né, com a primeira explicação. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a primeira revolução, já explico para vocês. E posteriormente eu vou postar um segundo vídeo com o restante da explicação da Revolução Industrial, tá? Como eu disse para vocês, hoje a gente vai estudar a primeira revolução. Como assim a primeira revolução, professora? A gente precisa entender que quando a gente fala de Revolução Industrial, existe uma subdivisão dentro dela, que a gente fala de 3 revoluções industriais, 3 fases, alguns historiadores usam também, tá? Então a gente vai ter a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. Hoje o nosso estudo vai focar na primeira revolução industrial, tá? Por quê? Existe uma evolução na tecnologia. Ou seja, conforme a tecnologia vai se inovando, vai crescendo, vai modificando a fase da Revolução Industrial. Então, conforme vai avançando a tecnologia, a gente vai ter mudanças dentro dessa revolução, tá? Então, vamos lá. Primeira Revolução Industrial, primeira coisa que a gente tem que saber é se localizar no tempo. Vai acontecer ali mais ou menos de 1760 a 1860, do século XVIII até o século XIX, tá? E uma das características mais importantes que a gente não pode esquecer é o pioneirismo inglês. O que significa isso? A primeira revolução, a Revolução Industrial, essa primeira Revolução Industrial vai acontecer dentro da Inglaterra, tá? Vai começar dentro da Inglaterra. Preciso que vocês lembrem da nossa última aula de revoluções inglesas, tá? O que a gente precisa lembrar de revoluções inglesas? Quando estavam acontecendo as revoluções inglesas, se formou um monopólio marítimo. E por conta desse monopólio marítimo, a gente vai ter acumulação de capitais, de dinheiro, de riquezas. A Inglaterra vai estar rica, né? Vai ter muito capital para investir na Revolução Industrial. A gente vai ter também, que é muito característico, uma burguesia em ascensão dentro da Inglaterra, uma burguesia muito forte e está querendo cada vez crescer mais, né? Ou seja, essa burguesia ela tem um domínio político forte, porque ela tá lá dentro daquele parlamento, né? E ela domina aquele parlamento. E então, outra característica é essa burguesia querendo crescer mais ainda, né? Outra coisa, precisamos lembrar de um pouco atrás, até mesmo antes da Revolução Inglesa, que é a dinastia Tudors. Lembra do Henrique VIII, Elizabeth I? Durante aquela época, a gente vai ter uma redistribuição de terras, que a gente chama de cerceamento. O que vai acontecer ali? As terras rurais vão ser redivididas, né? Muitos camponeses vão ser expulsos de suas terras. Para quê? Para que naquelas terras aconteça a criação de ovelhas, né? Porque dentro da Inglaterra a gente já vai ter algumas manufaturas acontecendo, né? Aquela manufatura seria aquela fábrica semi-manual. Tem algumas máquinas, mas precisa-se muito da mão ainda, é um trabalho muito manual, né? Ok, então vários camponeses vão ser expulsos, vão acabar indo para a cidade, a gente vai ter essas ovelhas sendo criadas ali, para quê? Basicamente para indústria têxtil, que já é característico da nossa primeira revolução industrial também. Outra coisa que é importante a gente lembrar é sobre as vias fluviais de fácil acesso. Se vocês forem observar no globo, né, no mapa mundi, vocês vão ver que a Inglaterra ela fica ali no mar, né, de frente para o mar. Então ela vai ter vias fluviais de fácil acesso. Quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente começa a falar sobre o mercado consumidor, ou seja, é de fácil acesso, então vai ter um mercado consumidor mais fácil, de fácil acesso também, tá?
E aí eu vou repetir mais uma vez para vocês o que significa a palavra revolução. Significa uma grande transformação, uma transformação muito significativa na vida das pessoas, tá? Vamos fazer uma comparação aqui. Quando a gente fala, por exemplo, lá de um pouco atrás, quando a Dilma sofreu um impeachment, né? E aí a gente teve o Temer entrando no lugar dela. A gente pode tratar aquilo como um tipo de revolução? Não. Por quê? Porque não vai mudar drasticamente um processo político, não vai mudar drasticamente a vida das pessoas socialmente, nem politicamente. Enfim, percebam, revolução é realmente quando acontece uma coisa muito forte que vai modificar a forma das pessoas viverem dentro daquela sociedade, tá? Por exemplo, vamos falar agora um pouco sobre as mulheres, que também é uma característica dessa primeira revolução. As mulheres vão entrar no mercado de trabalho, vão começar a trabalhar nessas fábricas e elas vão receber salários muito menores do que os homens, tá? Isso a gente começa a falar sobre exploração. Outras pessoas que vão começar a trabalhar serão as crianças, né? As crianças, elas vão conseguir extrair o principal produto da primeira revolução industrial, né? Esse produto é a primeira fonte de energia, que a gente fala que é o carvão mineral, né? Então, como as crianças são pequenas, elas conseguem adentrar nas minas com maior facilidade. Então, elas vão conseguir pegar o carvão mineral e vão ser muito importantes para essa extração, tá? Outra coisa que é característica dessa primeira revolução é o surgimento de duas novas classes sociais. A gente vai falar sobre uma burguesia e um proletariado. Ok, aí vocês devem estar se perguntando, mas a burguesia a gente já conhecia, já vinha de antes. Só que essa burguesia é um pouco diferente, a gente está falando de uma burguesia industrial, que são os donos das indústrias, tá? E quando a gente fala de proletariado, são os trabalhadores, né? Que agora trabalham para as fábricas, trabalham para esses donos das fábricas. E tudo isso leva a uma grande transformação social. Por quê? Por exemplo, não existiam leis trabalhistas. Como assim? Não tinha férias, não tinha horário para trabalhar, não tinha um horário certo, vamos dizer assim. Muitos trabalhadores trabalhavam 16 horas por dia, o que é bastante. Mas a gente tem relatos de que alguns trabalhadores chegavam a ficar 18 horas trabalhando sem parar. Então, percebam, né? Não havia nenhum tipo de benefício para os trabalhadores, que trabalhavam muito e recebiam muito pouco também, tá? E aí, a gente vai ter o surgimento de bairros industriais. Como assim, professora? Olha, prestem atenção. Eu acabei de falar para vocês que os trabalhadores chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Eles não tinham como se deslocar, eles não tinham tempo para esse deslocamento. Então vão surgir esses bairros industriais, a gente tem muito aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, que são casinhas para os trabalhadores viverem. Eles vivem do lado da fábrica. A própria fábrica chama esses trabalhadores, né? Por exemplo, dava 5 horas, 6 horas da manhã, e já estavam lá com um apito chamando os trabalhadores, falando, olha, tá na hora de acordar, vamos lá. Então percebam esse domínio da fábrica para com os trabalhadores. Bom, essas são as características da primeira revolução industrial. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai ver a segunda revolução e a terceira revolução, tá? Qualquer dúvida é só postar no blog que eu respondo vocês. Tchau!